E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jaguar, o seu professor de Biologia. E se você ainda não me segue nas redes, corre lá, beleza? Eu já sei porque você tá nesse vídeo aqui. Você tava lá no vídeo de plateumintos e agora você quer saber sobre as doenças causadas pelos plateumintos. Doenças essas que caem muito nas provas. Então galera, bora de doenças causadas pelos plateumintos depois da vinheta. Solta! Nessa aula a gente vai estar estudando 3 doenças. A gente vai começar estudando a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Essa doença é causada por um verme chato chamado Esquistossoma mansoni. Depois vamos estudar a teníase, que é uma doença causada por verme chato chamado tênias. Relacionado às tênias também existe a terceira doença que vamos estudar, que é a cisticercose. Vamos começar então falando da esquistossomose. A esquistossomose também é popularmente chamada de barriga d'água, porque nessa doença a barriga da pessoa fica inchada devido ao aumento de órgãos como o fígado e como o estômago. A esquistossomose é uma doença causada pelo plateuminto da classe Tremátoda chamado Esquistossoma mansoni. Ele é um esquistossoma e o seu nome científico é Esquistossoma mansoni. Então, se for para você decorar algum nome científico, o nome do esquistossoma mansoni, causador da barriga d'água, da esquistossomose, é um dos nomes científicos que vocês têm que guardar tanto para a vida quanto pro vestibular. O principal hospedeiro desses vermes somos nós, os seres humanos. Então, nós somos o principal reservatório dos esquistossomas. Os ovos desses parasitas são liberados no meio através da defecação, da liberação de fezes pelos seres humanos. Os caramujos são indivíduos muito importantes para o ciclo de vida desses parasitas. Por quê? Bem, os caramujos eles são chamados de hospedeiros intermediários. Isso acontece porque no ciclo de vida desses animais, eles precisam do caramujo como intermediário no seu ciclo. E os caramujos abrigam dentro de si uma larva desse hospedeiro, e essa larva tem o nome de cercária. Então o caramujo abriga a cercária, a larva parasitária chamada cercária. A cercária sai do caramujo e entra dentro do organismo do ser humano através da pele. Galera, esses parasitas não são brincadeiras. Eles podem viver nas veias de fígado e até mesmo do intestino e obstruir, fechar essas veias, podendo levar o indivíduo à morte. Galera, os Esquistossoma mansoni apresentam sexo bem separado. Além de ter sexo separado, os Esquistossoma mansoni apresentam dimorfismo sexual. O que é isso mesmo? Bem, dimorfismo sexual é quando o indivíduo fêmea é bem diferente do indivíduo macho e o indivíduo macho é bem diferente do indivíduo fêmea. Meu, olha que interessante. Os machos, eles apresentam um canal chamado canal ginecóforo. Esse canal nada mais é do que um sulco, uma fissura, uma abertura transversal que aloja, que abriga a fêmea na hora que eles vão copular, fazer amor, ratiofili no ratiofly, sabe? Então, ele aloja a fêmea, ele abriga a fêmea na hora da cópula. Agora, vamos organizar, juntar essas informações soltas que eu passei até agora. Para isso, vamos estar estudando agora o ciclo de vida desses parasitas. Bora entender então como que é o ciclo de vida dos Esquistossoma mansoni, causador da barriga d'água, também chamada de esquistossomose? Bora ver uma imagem? Vamos estudar agora o ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose. Vamos começar por esse indivíduo aqui, ó, que tá dando uma bela de uma cagola, que coisa feia, perto da água. Esse sujeito aqui, ele possui a esquistossomose. Logo nas fezes dele vai ter vários ovos, e esses ovos agora no ambiente vai se desenvolver no miracídio. E o miracídio, galera, é capaz de invadir o caramujo, fazendo do caramujo o seu hospedeiro intermediário.
Depois de se desenvolver no caramujo, esse parasita vai sair do caramujo na forma de cercária, galera, aqui ó, cercária, com essa carinha aqui ó. E a cercária é a etapa da vida que tem a capacidade de invadir, de penetrar o ser humano através da pele. E dentro do ser humano agora, que está em contato com a água e vai ser penetrado pela cercária, por meio da pele, haverá o desenvolvimento dessa cercária em um esquistossoma mansoni adulto, gerando esquistossomose, ou seja, barriga d'água para esse indivíduo aqui. Vamos estar vendo uma outra imagem agora para ficar mais claro esse ciclo aqui. Eu trouxe uma outra imagem para ficar bem claro esse assunto, que é o ciclo de vida do esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose. Então vamos começar aqui pela cercária, pela fase de vida chamada cercária. A cercária, ela penetra o indivíduo que está com o pé na água, né, na água contaminada. Esses lagos, essas represas que estão cheios de cercária, elas têm um nome popular de represas de coceira, lagos de coceira, rios de coceira, beleza? Essa cercária, ela vai penetrar na pele do indivíduo, ó, penetração ativa das cercárias através da pele. Então, é uma penetração cutânea na pele. A cercária dentro do indivíduo agora vai se desenvolver e virar o verme adulto, aquele que eu venho mostrando para vocês faz tempo. Esse verme adulto, ele pode obstruir veias tanto do fígado, até mesmo do intestino e de outros órgãos também. Esse indivíduo agora que apresenta a esquistossomose, que apresenta o verme adulto nas veias do fígado, apresenta o verme adulto, ele vai liberar os ovos do esquistossoma mansoni nas fezes. Esses ovos, se tiver contato com a água, vai se desenvolver no miracídio. E esse miracídio, ele vai entrar, ele vai invadir, ele vai penetrar no caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário, e dentro do caramujo, o miracídio vai se desenvolver em várias cercárias, aqui ó, uma cercária, duas cercárias, 3, 4 cercárias. A cercária, ela vai abandonar o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e no momento que abandona o caramujo, essa cercária, ela está apta a penetrar a pele do ser humano e assim dar continuidade no ciclo de vida desse parasita. Galera, vamos estudar agora as profilaxias, ou seja, as medidas de prevenção que o ser humano pode tomar para evitar que essa doença, a esquistossomose, acometa vários indivíduos da nossa espécie. A primeira profilaxia, a primeira prevenção é o saneamento básico. Isso cai bastante. Bem, como assim saneamento básico? As pessoas precisam ter acesso a esgoto e água tratada. Isso é saneamento básico. E tendo acesso a esse saneamento básico, diminuiria muito os casos de esquistossomose na nossa espécie. Então a primeira medida profilática, a primeira prevenção, medida de prevenção é o saneamento básico. Guarda isso no coração, viu? Uma outra medida profilática é combater, é controlar o hospedeiro intermediário. E quem que é o hospedeiro intermediário mesmo? Exatamente, o caramujo. Então, combatendo esse hospedeiro intermediário, consegue controlar a doença. Não defecar perto de rios, lagos e lagoas também é uma ótima medida de prevenção, uma ótima profilaxia. E tudo isso está conectado com uma outra profilaxia, que é a educação ambiental e uma educação na área da saúde. E essa educação, ela vem nas escolas, ela vem em ambientes de educação, como este vídeo aqui. Então, educar a população é se não uma das melhores medidas profiláticas para o combate do esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose. A última profilaxia é o cuidado, é o tratamento dos doentes. A partir do momento que os doentes são cuidados, tratados, eles param de disseminar, de passar para frente parasitas que no futuro poderiam infectar outras pessoas. Agora nós vamos falar de teníase. A teníase, ela também é chamada de solitária, conhecida por solitária. Por quê?
Porque esses parasitas apresentam a característica de geralmente parasitar o intestino de um ser humano de forma solitária, sozinha. Só um indivíduo geralmente está parasitando o ser humano. Por isso que é chamado de solitária. A teníase pode ser causada por duas tênias. Pode ser causada pela tênia sarginata, que é a tênia do boi, ou pela tênia solium, que é a tênia do porco. Como lembrar qual é qual? Bem, pensa lá. Boi, leite, leite nata. Então a tênia sarginata é a tênia do boi. Já a tênia solium, que é a tênia que sobrou, é a tênia do porco. E é importante saber disso porque o vestibular cobra. Então, guarde isso aí, beleza? O ser humano é o hospedeiro definitivo. Ou seja, o parasita que está dentro de nós, ele está na sua fase adulta. Vocês estão vendo essa tênia aqui do lado? Então, eu preciso que vocês conheçam algumas das partes do corpo dela para a gente continuar essa aula. Então, já sabe, né? Bora ver uma imagem? A gente vai estar estudando agora a morfologia, ou seja, o corpo desses indivíduos, beleza? E eu quero começar apresentando para vocês o escúlix, tá, gente? O escúlix nada mais é do que a cabeça. Essa região aqui, ó, do corpo desses parasitas, desses vermes. Então, esse daqui é o escúlix, ou seja, a cabeça da tênia solium, que é a tênia do porco. E esse daqui é o escúlix, ou seja, a cabeça da tênia sarginata. Nata, essa parte nata, remete ao que? A leite, leite boi. Então, a tênia sarginata é a tênia do boi. E esse aqui é o escúlix dela. Outro escúlix aqui, ó, pra gente tá viciando, né, nessa imagem. Então, o escúlix é a cabeça. Então, esse aqui é o escúlix da tênia solium. Esse aqui é o escúlix da tênia sarginata. Aqui nós temos o corpinho de uma tênia. E na pontinha tem a cabeça. Dando um zoom nessa cabeça. Uou! Um zoom bem grandão, ó. Aqui temos o escúlix. E o que é o escúlix mesmo? É a cabeça. Além do escúlix, aqui ó, cabeça ou escúlix. Além do escúlix, uma outra parte importante desses vermes chatos são as proglote ou proglótides. Então, isso aqui é uma proglote, outra proglote, outra proglote, outra proglote. Difícil falar isso rápido, hein? Outra proglote, outra proglote. Então, você pode falar proglote ou proglótide, aqui escrito, ó, proglótide. Então, cada partezinha dessa aqui é uma proglótide, que pode ser chamado de anel também. Então, ó, aqui pegou uma proglótide e deu um zoom para você, ó. Uou! Então, isso aqui é uma proglótide. E abriram ela, ó, para mostrar internamente pra gente como é que é. E cada proglótide, cada proglote, cada anel desse é hermafrodita, ou seja, cada proglote tem um sistema reprodutor masculino, que é formado pelos testículos, aqui ó, testículos, formado pelos testículos, e também formado pelo sistema reprodutor feminino, aqui ó, formado pelo útero e pelo ovário. Então, cada proglótide dessa daqui é hermafrodita desse jeito. As proglótides do final do bicho, elas ficam grávidas porque elas fazem autofecundação, ou seja, uma proglótide, como ela é hermafrodita, tem um sistema reprodutor masculino e feminino, ela consegue se autofecundar. E essa proglótide, quando ela se autofecunda, ela está no final do corpo do indivíduo. Essa proglótide, ela se liberta, beleza? Ela se solta, ó, do resto do corpo do indivíduo e tem vários ovos, podendo chegar a alguns milhares de ovos dentro de uma proglótide dessa. Massa, não é? Então, galera, essa é a morfologia básica de uma tênia, que tem o escúlix, né? E aí, ao longo do corpo, no finalzinho, as proglótides que ficam maduras, elas se soltam. Por que as proglótides se soltam? Porque elas são hermafroditas, elas conseguem fazer a autofecundação. E elas são hermafroditas por quê? Porque elas possuem sistema reprodutor masculino, testículo, e sistema reprodutor feminino, ovário e útero, tudo na mesma proglote. Galera, as proglótides, também chamada de anel das tênias, elas são hermafroditas, ou seja, dentro dela existem os dois sistemas reprodutor, masculino e feminino. Graças a essa característica, as tênias
não necessita de um parceiro sexual. Logo, esses indivíduos têm a capacidade de se autofecundar. Galera, as últimas proglótides desse animal, olha que legal. Quando elas estão grávidas, ou seja, depois que ocorreu a autofecundação, essas últimas proglótides do corpo, elas têm a capacidade de se separar do resto do corpo. E aí essas proglótides, que tem ali em torno de 60 mil, podendo chegar até 80 mil ovos dentro de uma Cara, isso é sensacional. Dentro de uma proglótide pode haver 80 mil ovos. E essa proglótide, ela sai nas fezes da pessoa que está infectada, que está parasitada pela tênia. Louco, né? Galera, então o boi e o porco são hospedeiros intermediários e o ser humano é o hospedeiro definitivo. Quando o ser humano ele dá uma bela de uma defecada lá, cheio de proglótide de tênia, cheio de ovos, milhares de ovos de tênia, se esses ovos chegam ali no boi, chegam no porco, até porque porco, eles têm uma característica de comer cocô. Ou o boi pode ali comer um capim e esse capim está infectado com os ovos. A partir do momento que esses ovos entram dentro do hospedeiro intermediário, do boi ou do porco, esses ovos eles eclodem e ali dentro desse indivíduo agora vai ser abrigado a etapa, uma fase larval do ciclo de vida da tênia, que é chamada de cisticerco. Então, dentro do boi e do porco, pelo ciclo de vida, deve ser abrigado a fase larval chamada cisticerco. Tá, galera? Então, o cisticerco já tá lá vivendo, parasitando o boi e o porco, beleza? Que é o hospedeiro intermediário do ciclo de vida da tênia. Mas como que a gente ingere, então, esse cisticerco que aí vai virar um adulto dentro de nós? Bem, quando o indivíduo come carne de boi, carne de porco, mal passada, mal cozida, sem dar aquela fritada boa, sabe aquela carne vermelha pingando sangue? Então, o indivíduo pode estar, nesse momento, ingerindo a carne contaminada com o cisticerco. Agora é o momento que tudo vai fazer sentido. E para tudo fazer sentido, bora ver uma imagem e ver o ciclo de vida desses animais. Partiu? Vamos estudar agora o ciclo de vida da tênia do porco, da tênia sólio. Vamos começar com o ser humano aqui, ó, comendo uma carne cheia de cisticerco, beleza? Essa carne que veio do porco. Esse cisticerco, ele vai se transformar em um verme adulto e vai se alojar no intestino delgado do ser humano através do escúlix da cabeça. Por isso que tem aquelas ventosas, beleza? Para poder se prender no intestino do hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Fechou? No final desses vermes, nas últimas proglotes, elas têm a capacidade de se autofecundar. E quando elas se autofecundam, elas se libertam e elas possuem milhares de ovos. E esses ovos, essas proglotes com ovos, saem nas fezes do ser humano. O porco, ele acaba ingerindo os ovos que está nas fezes do ser humano. E aí, dentro do hospedeiro intermediário, agora que é o porco, tem o desenvolvimento do cisticerco. Esse cisticerco fica na carne do porco e o ser humano ingere a carne com o cisticerco. E assim continua o ciclo de vida desse parasita. Agora vamos estar dando uma olhadinha no ciclo de vida da tênia sarginata, da tênia do boi. Vamos começar com o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, o hospedeiro primário, ingerindo uma carne mal cozida, uma carne cheia de cistos, ó, vários cistos impregnados no tecido, beleza? O ser humano então ingeriu essa carne mal cozida e lá no intestino delgado, a tênia, através do escúlix da cabeça, que tem ventosas, vai se prender na musculatura do intestino delgado. E no final, lá na proglote do final do corpo da tênia, haverá autofecundação e ocorrerá a formação de milhares de ovos. E essa proglote, ela se liberta
e ela sai nas fezes do ser humano. O hospedeiro intermediário, que aqui no caso é o boi, a vaca, pode ter contato com os ovos da tênia. E aí, dentro desse boi, do hospedeiro intermediário, ocorrerá o desenvolvimento do cisticerco. O cisticerco vai se desenvolver e vai ficar alojado na carne do hospedeiro intermediário na forma de cisto. O ser humano vai ingerir a carne com esses cistos e assim vai dar continuidade no ciclo de vida desse parasita. Vamos falar agora sobre medidas de prevenção, medidas preventivas, profilaxia. E a primeira profilaxia que eu vou falar é o saneamento básico. O nome já fala, galera. Básico. É o saneamento básico. O mínimo que as pessoas precisam ter. Que é água tratada e um sistema de esgoto adequado. Um sistema de esgoto decente. Saneamento básico. Para que as pessoas não tenham contato com o parasita. Tratamento dos doentes também é uma profilaxia. Por quê? Porque quando você trata os doentes, você corta o ciclo de vida do parasita que está dentro do ser humano, que o ser humano está hospedando. Por isso que é importante tratar, cuidar dos doentes. Galera, cozinhar bem os alimentos, fritar bem os alimentos, não comer carne vermelha, aquela carne sangrando. Porque quando você cozinha bem esses alimentos, você mata o parasita, você mata o verme. Então, cozinhar bem os alimentos é mais uma das várias medidas de prevenção, das várias medidas profiláticas que a gente pode tomar. Uma outra medida profilática é a fiscalização de frigoríficos e abatedouros de porcos, de suínos e também de boi, de bovinos. E claro, gente, não tem uma melhor forma de lutar contra algo do que conhecendo esse algo. Não tem uma forma melhor de lutar contra algo ou de melhorar uma situação do que conhecendo ela. E de que forma que isso acontece? Através da educação. Então, educar a população, uma educação em saúde, uma educação ambiental é de suma importância, é necessário para que a informação chegue de qualidade e que pelo menos chegue às pessoas, porque as pessoas, infelizmente, não têm informação. Então, educar a população é uma das, se não melhor, ou uma das melhores medidas profiláticas. A gente acabou de falar de teníase, que é uma doença causada pelas tênias, tênia sólio e tênia sarginata, sólio do porco e a tênia sarginata do boi. Esses parasitas são da classe Cestoda, mas agora eu vou falar de cisticercose. E por que será que eu estou falando de teníase? Porque tem tudo a ver. A tênia, ela pode causar então essas duas doenças. A tênia da classe Cestoda, olha que incrível. Ela pode causar então essas duas doenças. Teníase e cisticercose. Essa tênia é braba, hein? Maluco é brabo, maluco é brabo. É, galera, essas tênias safadinhas, elas são capazes então de causar essas duas doenças. Só que se atente no detalhe que o vestibular ama cobrar de vocês. A teníase, ela pode ser causada pelas duas tênias. Tênia solium do porco e tênia sarginata do boi. Já a cisticercose, que a gente vai falar agora, ela é causada somente pela tênia solium, pela tênia do porco. Tá, vamos entender então como que o ser humano adquire a doença cisticercose. Bem, galera, a pessoa pode adquirir cisticercose ao comer alimentos, ao comer fruta, ao comer carne sem lavar direito ou carne mal passada. E esses alimentos, eles podem conter, presta atenção, eles podem conter os ovos da tênia. Exatamente, os ovos da tênia. Lembrando que quem adquire os ovos da tênia no ciclo de vida da tênia é o boi e o porco. Logo, eles são os hospedeiros intermediários. Porém, quando o ser humano ele passa a adquirir essa posição de hospedeiro intermediário do boi e do porco, ou seja, quando o ser humano ingere o ovo da tênia, ele passa a apresentar a doença cisticercose. Então, repetindo, o ser humano, quando ele ingere os ovos da tênia, ele apresenta cisticercose. E a teníase é quando o ser humano apresenta o verme adulto no seu intestino, parasitando
Se ligaram no detalhe? Cisticercose de ovos. Então a cisticercose é a ingestão dos ovos da tênia. Qual tênia? Tênia do porco. E como que é o nome da tênia do porco? Sarginata? Não, tênia solium. No momento que o ser humano ingere os ovos da tênia, esses ovos eclodem dentro da gente, no nosso intestino, e a partir desse momento é liberado o cisticerco. Então, galera, vamos lembrar? O cisticerco era para ser hospedado pelo boi ou pelo porco. Agora está sendo hospedado por nós. Então, nós estamos fazendo o papel de hospedeiro intermediário. Esses cisticercos, agora dentro de nós, eles ganham as nossas correntes sanguíneas e podem atingir músculos, a partir do momento que você tenha algum músculo. Podem atingir também o cérebro, ou talvez eles podem ir até para o pulmão, coração, que fica aqui no meio, levemente virado, e até nos olhos. Esses bichos não é brincadeira não. Galera, a cisticercose não é brincadeira, é uma doença muito séria. Por isso que precisa ter medidas profiláticas para que as pessoas, de forma preventiva, não adquiram o que mesmo das tênias? Os ovos das tênias. Então vimos até agora que a tênia ela pode causar teníase ou cisticercose. Lembrando que a cisticercose é causada somente pela tênia solium. Já a teníase pode ser causada pela tênia solium ou pela tênia sarginata. Beleza? Então, para entender melhor a cisticercose, bora ver aquela imagem. Vamos lá? Então, a cisticercose nada mais é do que a ingestão dos ovos da tênia do porco, da tênia solium, em comidas que não estão cozidas ou comidas que não estão bem lavadas. E a ingestão desses ovos gera o desenvolvimento do cisticerco, da larva cisticerco dentro do ser humano. Por quê? Porque o ser humano ingeriu os ovos e, na realidade, isso era para acontecer dentro do hospedeiro intermediário, que era o porco. O ser humano está tomando o papel do hospedeiro intermediário. Vamos estar fazendo uso dessa imagem, então, para compreender melhor. Onde eu estou passando agora com a seta é o ciclo da tênia, da teníase, né? Agora, onde eu vou passar com a seta, olha só, é o desvio que leva à cisticercose. Então, vamos lá. Nas fezes do ser humano, ocorre a liberação dos ovos da tênia. Para se cumprir o ciclo da teníase, era para os porcos ingerirem os ovos da tênia. Só que a cisticercose, ela é caracterizada pela ingestão dos ovos da tênia por quem? Pelo ser humano. Aqui, ó, vindo para esta etapa aqui da imagem da figura. E aí, ó, forma a cisticercose, beleza? Porque o ser humano ingeriu os ovos da tênia, então o cisticerco vai se desenvolver dentro do ser humano na cisticercose. Já na teníase, o ser humano vai ingerir a carne do porco ou do boi, já contendo o cisticerco desenvolvido. Vamos terminar então falando de profilaxia, de medidas preventivas para que as pessoas não contraiam, não adquiram a cisticercose. Bem, a primeira medida profilática é, claro, o saneamento básico. Gente, a gente já conversou bastante sobre isso. Uma outra medida profilática é o tratamento dos doentes. Então, tratar os doentes para que eles não dê sequência no ciclo de vida do animal. Cozinhar bem os alimentos antes de ingeri-los, também é uma medida profilática importante. E por último, e não menos importante, aquela batida profilaxia que é a educação das pessoas. Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal e, é claro, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza? Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima aula. Fui!